Na emenda 41, a gente já tinha, olha a disposição do parágrafo 1º da emenda 41. Os estados, Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício desses, de regime de previdência de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores da União. Então, essa situação de que a contribuição nossa não vai ser inferior dos servidores da União, a situação não é de agora, a situação já vem lá de 2003. E vem só que na Constituição não definia o percentual. Aí o percentual vem e é definido pela 10.887, que foi a lei que regulamentou a emenda. Aí vem, no seu artigo 4º, ela vem lá, a contribuição do servidor de qualquer dos poderes, de suas autarquias e tudo mais, será de 11%. Incidente sobre, depois vem, etc. Mas a contribuição, a Constituição diz que não pode ser menor do que a da União, e a contribuição da União vem e é definido no parágrafo 4º da 10.887, já como 11%. Então, essa situação já era obrigatória. Naquele momento, muitos municípios tinham contribuição de 8%, tinha contribuição de 9%, mas todo mundo teve que ir para 11%, obrigatoriamente. A Constituição mandou, se teve que ir para 11%. Então, essa obrigatoriedade não é de agora. Então, aí vem, essa situação já vem de longa data. Nesse momento, nós tivemos uma situação, a medida provisória 805, quem está no sistema há mais tempo lembra dessa medida provisória, de que aumentaram a contribuição dos servidores da União por medida provisória. A medida provisória não foi votada. A medida provisória não foi votada e perdeu a vigência. Mas quando a medida provisória alterou, olha para vocês verem como é que ficou na alteração da medida provisória. A contribuição do servidor da União será de 11% até o teto do INSS e de 14% que supere o teto. Naquele momento, todos os municípios, todos os RPPS já teriam que fazer a alteração para isso aqui. Como a medida provisória começou a ser contestada judicialmente, poucos municípios fizeram a alteração naquele momento. Mas tem RPPS que fez a alteração naquele momento. Os mais diligentes já fez a alteração naquele momento. A medida provisória vem e acabou sendo revogada, acabou sendo extinta, mas o fato de ter sido feita a alteração não mudou nada. Tem muita gente que já passou a cobrar os 14% lá atrás, em 2017, com base na medida provisória. Porque a contribuição da União aumentou, a Constituição dizia que a contribuição não pode ser menor do que da União, houve também o aumento ali, né? E depois ainda tem uma nota técnica do Ministério, né? Se questionaram, olha, quem aumentou a contribuição para 14% e a medida provisória perdeu a eficácia, o que faz? Você, no mínimo, tem que ser a contribuição da União. Então, se for a mais que a contribuição da União, não tem problema. Não teria problema nenhum. Então, essa situação de que voltar aos 11% que era antigamente, não era obrigatório, já era 14%, podia permanecer nos 14 mesmo. É uma situação interessante, né? Campo Grande, a alteração de Campo Grande é de junho do ano passado, junho de 2019, bem antes da emenda, a contribuição dos servidores de Campo Grande já era 14%, foi para 14%. Então, no mínimo, a alíquota da União. No máximo, é o que o cálculo atuarial, que a realidade atuarial fizer necessário. Não tem essa situação. A situação que nós temos, né? A emenda constitucional vem e tem a definição de que nós temos ali norma de aplicação imediata,
norma que depende de regulamentação e norma de eficácia contida, norma que depende de um determinado prazo para que isso aconteça. Mas a questão das contribuições, a própria secretaria já traz ali naquele rol de o que é imediato, o que depende de lei local e o que depende de prazo, né? Da mesma forma que você pega a instituição de previdência complementar, ela depende de prazo. Ela vai ter prazo até novembro desse ano para poder trabalhar. Então, a aplicação das alíquotas novas, ela é norma de aplicação imediata. Ela é norma de aplicação imediata. Aí nós temos a portaria 1348, que aí vem, e a definição na própria Constituição de que o que tem lá no artigo 4º, é o 4º, 5º e 6º da 10887, a contribuição será de 14%. Está definido que é 14%. Né? Aí vem, a contribuição já estava definido. Vem depois, a partir de quando? Para efeito de CRP, para efeito da Secretaria de Previdência, se deu prazo até 31 de julho para que os RPPS, os municípios, os estados, que os entes da federação se organizassem nisso, para efeito de CRP. Então, é uma portaria que a Secretaria de Previdência editou, que, olha, para efeito de CRP, eu vou conceder o prazo até 31 de julho para poder cobrar essa exigência para efeito de CRP. Não mudou a Constituição. A regra é de aplicação imediata e continua de aplicação imediata. Não se dilatou o prazo da Constituição, não se esticou o prazo da Constituição, porque a portaria realmente não poderia dar elasticidade a esse prazo. Para efeito de CRP, tudo bem, 31 de julho, prorrogado agora para 30 de setembro, né? E a gente não sei o que acontece entre hoje e amanhã, de repente pode ser que prorrogue de novo, a gente não sabe. Para efeito de CRP. Para os demais efeitos, está valendo, é de aplicação imediata. A gente tem algumas situações. O nosso Tribunal de Contas não se manifestou expressamente sobre esse assunto. Nosso Tribunal de Contas não se manifestou. Mas a gente tem algumas coisas. A recomendação do Ministério Público do Tribunal de Contas de Santa Catarina, chamando atenção para cumprimento do que a Constituição manda. A gente tem uma manifestação, uma nota técnica do Tribunal de Contas de Rondônia, também dando essa condição, deixando de forma bem clara. Né? O Tribunal de Contas do Amazonas também tem uma nota técnica deixando essa situação de forma bem clara, né? De que, olha, precisa se cumprir a Constituição. Né? Os outros órgãos de controle, além da situação para efeito de CRP, o Tribunal de Contas não está adstrito a atender aquilo que a portaria diz, o prazo de 31 de julho ou de 30 de setembro agora. O Tribunal de Contas pode cobrar a qualquer momento, porque a Constituição está em vigor. A Constituição não suspendeu os prazos. É preciso que a gente tenha bastante clareza nisso, que a portaria 1348 e a 1884 são exclusivamente para efeito de CRP. A Constituição continua valendo e seguindo o seu curso. Eu me lembro que vocês podem procurar, depois vão achar com facilidade aí, a posição do Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Ele chama muita atenção dos prefeitos, dos vereadores e dos gestores de previdência também, né? Sobre, olha, aplica-se os princípios constitucionais da legalidade, da eficiência
etc., etc., que tem muitos vereadores. Eu não sou obrigado a fazer. O vereador está adstrito também à Constituição. A Constituição diz que, olha, precisa ser feito, tem que ser feito. Não é porque eu, vereador, não quero, eu posso votar, pode votar do jeito que você quiser, mas tem responsabilidade. Eu dizia certa feita numa fala com um vereador, né, dizendo, mas eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado a fazer, da mesma forma que a lei diz não matar, né? Mas ninguém está segurando na tua mão para que você não dispare um tiro na testa na testa do tenente. Pode acontecer. Se isso acontecer, tem consequência. Então, se você não votar, tem consequência. Aí vem, como é que é o processo? O processo é tudo. Tem muitos gestores de previdência preocupados com isso, que vai sobrar responsabilidade. O processo legislativo, quem tem que dar impulso nele é o executivo. Quem precisa mandar o projeto de lei para a Câmara é o executivo. Não é a Previdência que tem que fazer o projeto de lei. Normalmente, a Previdência se arvora disso para que não faça um projeto de lei que não contemple realmente as aspirações de Previdência. Então, se tem dado ao trabalho de fazer isso. A gente, com todo o pessoal que a gente assessora e com mais alguns que nos contrataram também, a gente trabalhou isso para o Executivo. Mas quem manda o projeto de lei para a Câmara é o Executivo. É prerrogativa do Executivo. É obrigação, não prerrogativa. É obrigação do Executivo dar esse impulso. Pronto, chegou na Câmara, o Poder Legislativo tem obrigação constitucional de apreciar isso. Se não apreciar, vai ter consequências? Pode ter. Né? Então, a gente sempre recomendou, olha, senhor prefeito, o senhor manda o projeto para a Câmara. Mas os vereadores não vão votar. Se os vereadores votarem ou não, é outra situação. Se os vereadores vão votar ou não, a situação é outra. Mas o projeto foi depositado no Legislativo para que ele possa apreciar. A gente atravessou o final do ano, aí, novembro, dezembro, janeiro, correndo atrás para realizar uma atividade, para poder trazer esclarecimento a prefeitos, a vereadores, tudo mais. Conseguimos com uma dificuldade danada, usando todos os cartuchos que a gente tinha, junto com a DIMP, que o Deoclésio sabe disso. A gente fez trieiro lá na Soma Sul, e para conseguir, junto ao Ministério, que liberasse. A gente conseguiu aquela liberação daquela atividade que o Leonardo sai de Brasília, o Ministério libera alguém para vir falar em Campo Grande para gestores. Não foi um prefeito, nenhum. Foi 3 ou 4 vereadores, né? Para poder, pelo menos, saber na fonte o que eu tenho que fazer, qual é a obrigação que se tem que fazer, né? Então, realmente, a situação devia ter acontecido. A dizer que não deu tempo, não é bem assim, né? Houve tempo, faltou empenho para poder discutir. O que a gente queria? A gente queria tentar proporcionar condições de que se votasse isso no começo do ano, antes de que a gente entrasse no vulco-vulco eleitoral. Antes de que entrasse no vulco-vulco eleitoral. A gente sabe de que realmente no período eleitoral seria mais difícil de votar alguma coisa que vem, olha, de que isso vai prejudicar o servidor. Não é que vai prejudicar o servidor. Se o servidor não pode ser prejudicado, precisa mudar a Constituição. O que está na Constituição diz que é isso. Se nós não queremos que seja assim, então nós temos que mudar de novo a Constituição. A gente precisa ir lá, pega o Congresso Nacional, reúne todo mundo e manda tirar isso da Constituição. Nós precisamos fazer isso. Se nós conseguirmos fazer isso, resolve o problema. Mas se a gente não fez isso durante a tramitação, para que isso não acontecesse, mas aconteceu. Se aconteceu é porque a maioria dos nossos congressistas votaram a favor. Então, democracia, felizmente a democracia é isso. A maioria votou a favor. Então, virou lei, virou obrigação.
precisa ser cumprida, né? Então, essa preocupação de que, olha, a gente tem dito aos gestores, nós, gestores, vocês, gestores, não tem competência para promover o processo legislativo. Quem tem competência para mandar o projeto de lei para a Câmara é o prefeito. O que se faz? Olha, que normalmente se ouve a gestão previdenciária. Então, a gente, na gestão previdenciária, está mais preparado para discutir os aspectos técnicos disso com os técnicos do município, com o procurador do município, com a equipe do município, para fazer o melhor encaminhamento disto. Se isso não aconteceu, não foi por falta de diligência dos gestores de previdência. Agora, quais as consequências que virão disso, a gente não sabe. Esse ano, um ano totalmente atípico, que vem em março, com a pandemia, que abriu já praticamente o processo eleitoral deflagrado. Então, nós temos um ano totalmente atípico, que não tem como garantir, olha, tal coisa acontece amanhã. A gente não tem nada nesse sentido, né? Então, infelizmente, a gente está aí nessa situação. Agora, é preciso que a gente tenha consciência de que, olha, as alíquotas de contribuição estão previstas na Constituição, é de aplicação imediata. Tem o período de noventena, Para os servidores da União, entrou em vigor em 1º de março. Já está sacramentado, já estão pagando desde 1º de março. Para os demais entes, a partir do momento que decorresse a noventena da lei local, que é preciso de que a lei local tenha essa estipulação. Então, as alíquotas não podem ser aumentadas por decreto, tem que ser por lei, e o prazo das contribuições previdenciárias é noventena, é 90 dias depois.